O podcast Eu Vou Te Contar recebe Lia Borralho, nascida em Macapá, no tradicional bairro do Laguinho, no dia 19 de junho de 1978. Ativista social, poeta, contista, cronista, letrista, intérprete, performance, professora de literatura e língua portuguesa, sindicalista, colunista do Jornal dos Municípios. Em 1992, aos 13 anos, ela já começou a militar no movimento político, gente. No impeachment do presidente Collor de Mello, que eram os caras pintadas. Em 1993, ingressou no Instituto de Educação do Território do Amapá, o popular IETA, e fez magistério, concluindo em 1996. Em 1997, ingressa no curso de letras na Unifap, também torna-se coordenadora geral do Diretório Central dos Estudantes. No IFAP fez especialização para diversidade e inclusão social. Em 2000, saiu candidata a prefeita de Macapá pelo PSTU. Em 2013, fez parte da coletânea Poetas da Linha Imaginária. Em 2017, lança seu primeiro livro, que é Versos Vivos, uma história de sonho e de luta. Em 2017 também participou da exposição Biomas Poéticos, com diversos poemas, dentre deles a flâmula Suspiros e Saudade, trazendo uma novidade, que ela vai falar aqui pra gente, mostrando o brinquedo fonético no Amapá Garden Shopping. Também lançou o projeto ambiental Verde em Minha Casa. Em 2019, participa do movimento cultural Desclassificados. Em 2020, participa do programa Centro de Atenção Psicossocial, CAPES. Vai falar também essa sua participação nessa entidade. Em 2021, participou do podcast Café e os Poetas, junto com Cecília Lobo, e lançaram um livro de coletânea. Em 2023, participou do Festival de Literatura de Macapá, o Flimac, com o poema Amapá, Teu Marco Zero, Eu Vou Cantar, que lhe rendeu o primeiro lugar na fase oral. Também em 2023, participou do Arraial Terapêutico e lança o livro Palavras Molhadas, durante a primeira Folia Literária Internacional do Amapá. Em 2024, participou do segundo Flimac, que lhe rendeu o segundo lugar na fase escrita do poema O Verbo se Fez Banto. Em 2024, lança o livro Cravos e Revoluções na Folia Literária Internacional pela editora O Zezéu. Também participa das coletâneas Escrita Criativa, Antologia Muro Iacan, é o nome indígena, gente. Varal de Poesia. Em 2025 agora vai lançar Sou uma Tinta, uma coletânea com mais de 71 colegas escritoras, e também a nossa grande amiga Lia Borralho já participou da programação do Gabiru, Cabaré Gabiru, Sankofa, na Farofa Tropical, nas escolas, nas praças, Sarau na SEED, Sarau da Inclusão, Projeto nos Bailes da Vida com Chico Terra, Poesia Engajada, Sarau Norte e Nordeste, na Praça Floriano Peixoto. Também é coautora do artigo Aspecto e Reflexo da Territorialidade da ICOME, do Grupo KM, no Espaço Geográfico Amapaense, junto aos parceiros Leal, Cajari e Antônio Torrinha. Ufa! É muita coisa ali. Eu queria que você começasse a falar sobre a sua infância. Você que tem o seu pai, a sua mãe Aldenor, o seu Pedro, né? Seu pai. E eu me lembro que você morava lá no Laguinho. Você mora na Zona Norte. Você vai contar aqui pra gente. E tinha o seu tio, a dona Amélia, e o seu Orlando, né? Suas primas, suas irmãs. Eu me lembro da família Borralho. Hoje a Tropical Center ali na Elias Levi, canto com a Pedro Américo, gente. Ele morava lá. E tinha a Vânia, a Simone, a Vânia não, era a Silvana. A Vânia é sua irmã. Isso. E Silvana, o César, o Orlando, o Borralho, enfim. Família
tradicional. Eu queria que você contasse a sua infância, onde você estudou, como foi que você começou a sua militância, enfim. O podcast, eu vou te contar, é para isso. É ouvir a amapalidade, ouvir história de pessoas que realmente têm o que contribuir com a cultura, com a educação, com a cidadania amapaense. Então, bom dia, Alfaia, muito bom estar aqui, muito obrigada pelo convite. Vou te contar, né, cara? Então deixa eu começar a te contar essa história. Eu nasci em 1978, como tu já sabes, achei interessante essa pegada do Alfaia, porque ele fez assim uma busca, uma varredura nas informações da Lia Borralho. Quando eu vi, ele já estava com tudo montado. Que maravilha, muito obrigada, querido. Na verdade, é um presente que eu recebo, esse convite para essa entrevista. Porque ele conseguiu sistematizar, quando ele terminou de tudo isso, quem me dera, né? É um cronológico, gente. São 46 anos, né? Eu nasci em 78, então eu já tenho 46 anos. E é uma vida marcada desde muito cedo por atuações. Tem um episódio que não foi descrito aí. Eu tinha 6 anos, mas eu estou escrevendo uma crônica, inclusive estou terminando. Sim. Eu tinha 6 anos de idade quando eu fui matriculada no Valquíria Lima. E eu não sabia ler ainda com perfeição, né? E eu fui esquecida no Valquíria Lima. Minha família esqueceu de mim, eu estudava à tarde lá, né? Esqueceram de mim, Tucuju. E eu estou escrevendo uma crônica sobre esse episódio. E à época só havia 2 empresas de ônibus em Macapá, que era a Catane e a Estrela de Ouro, ou seja, era a Catane azul e a Estrela de Ouro vermelho. Para uma criança que ainda não lia, né, que ainda não lia, eu me utilizei como recurso de diferenciação dos ônibus a cor. O azul e o amarelo. E o azul era... Eu sei que o ônibus do Pacoval que eu pegava, que parava em frente à igreja São Benedito, próximo à minha casa, de lá eu já saberia me conduzir para casa, eu errei, porque eu peguei um outro ônibus, o ônibus que fazia uma outra linha, do Nova Esperança, e eu nunca tinha andado para os rumos do Nova Esperança. Eu, uma menina de 6 anos, eu só sabia o que era ir para a escola, me pegarem na escola, né, e voltar para casa. E aí eu me vi naquela situação e chorei, mas ali me escondendo, né? Sim. Escondendo o choro das pessoas para não dar alarde. Eu já me preocupava com a minha imagem nessa época, né? De não alardear o choro. E aí, quando o ônibus chegou próximo a Fortaleza de São José, que eu vi aqueles baluartes, eu dei um suspiro de alívio. Meu Deus, eu me encontrei, eu me achei. Porque eu sabia que se eu pegasse a rua paralela, que é a São José, era a rua da minha casa, mesmo que eu fosse direto, eu ia parar no bairro do Laguinho. Mas eu, já com a astúcia de uma menina de 6 anos, eu tomei um táxi. Eu me dei a liberdade de tomar um táxi, sem um centavo no bolso, na certeza de que a minha mãe e o meu pai pagariam quando eu chegasse em casa. E quando eu cheguei lá, nossa, foi uma loucura. Todos pra cima do carro, cadê a Lia? Cadê a Lia? Cadê a Lia? Porque eu já tinha ido no Valquíria Lima e eu tinha fugido, porque eles não deixavam as crianças saírem sem os pais. E eu fugi do Valquíria Lima para pegar o ônibus para ir para casa, e aconteceu toda essa história, que vai virar uma crônica, né? Quem sabe um trabalho ainda maior, porque tem uma importância muito grande na minha vida. E é isso, e o Valquíria Lima, ele tem ele tem uma representatividade na minha vida também. Sim. Porque eu fui matriculada no piano, mas eu não desenvolvi, porque por motivos que eu não sei, a minha mãe não renovou minha matrícula lá. E aí eu continuei, mas eu segui no coral. Sim. Né? E aí mais tarde, já adulta, eu voltei pro coral do Valquíria Lima, né? Onde eu, né, pude desenvolver alguma coisa no campo. Aos 13 anos você já estava na militância sindical, né? Você, no movimento do impeachment fora Collor, o jovem da cara pintada, conte essa história pra gente. Cara, isso aí olhar para esse passado é muito gostoso, sabe? Sim. Porque eu sempre me identifiquei com lideranças políticas, o ativismo do movimento estudantil, quando eu via aquelas pessoas, mesmo que dentro da escola, lutando por uma quadra para fazer esporte, lutando por salas de aulas dignas, lutando por um quadro que estava todo furado, que ainda era o quadro de Agis. Qual era essa escola que você estudava?
Era a escola integrada. Integrada. O GM, hoje, Escola Estadual Antônio Cordeiro Conte. Antônio Cordeiro Conte, inclusive trabalhei lá já, né? E assim, e aí eu via, né, toda essa atuação e isso me chamava a atenção. E aí eu comecei a ver mais, eu comecei a perceber que no movimento Fora Collor, que ganhava as ruas de norte a sul do país, aqui não foi diferente. E aí havia lideranças que à época lá que me despertaram o encantamento. Eu fiquei encantada com a atuação do Randolph, do Clécio, da Shirley, que é uma companheira do PCdoB, que foi responsável pela minha simpatia com a União da Juventude Socialista, o JS, à época, né? E isso tudo fez com que eu fosse quando o movimento passou, a passeata passou pela frente da escola integrada, eu não pensei duas vezes, pessoal, ei, bora pra aula. Eu já era destemida, eu já era assim, já ia pintando a cara. E fui pintando, e cheguei na manifestação, e fui pintando a cara, eu falei nessa manifestação, eu peguei, me deram o microfone, e eu de forma assim, espontânea, já fiz do microfone o meu instrumento de luta. Tanto que daí em diante foi o deslanchar de um ativismo dentro do movimento estudantil que percorreu o ensino médio. Ingressei na universidade em 97 e fui coordenadora presidente geral, do Centro Acadêmico de Letras e coordenadora geral. Primeiro fui de comunicação no Diretório Central dos Estudantes, depois coordenadora geral por 3 gestões consecutivas. Ou seja, eu tive uma vida no DCE da Unifap. E aproveitando que nós estamos falando de sindicato, você atua hoje no sindicato dos professores estaduais, da rede de ensino, né? Você lá sempre eu vejo nas movimentações aí você presente, né? Sim, porque não tem como não ser, né? Eu parto do princípio de que para reivindicar algo, você tem que ter consciência. Certo. Consciência da classe social a qual você pertence. Então eu me identifico enquanto classe trabalhadora. Agora o sindicato dos professores são muito tumultuados, né? Sempre as eleições acabam em ordem de esfera judicial, essa coisa toda, né? Pois não só as eleições, eu acho que pior do que as eleições é o que está acontecendo com a luta dos trabalhadores da educação. Por exemplo, quando nós temos um judiciário que decreta, que com uma canetada decreta a ilegalidade dos nossos movimentos, como nas últimas greves, por que o sindicato também dos professores da educação, que não é dos professores, dos servidores da educação, né, não tem feito mais greves? Eu não estou justificando, mas eu estou dizendo que é inglório isso. A gente vota um movimento para fazer uma luta honesta, digna, mas quando a gente chega lá na rua, na frente do palácio, que coincidentemente é na frente do Tribunal de Justiça, que dá a canetada da ilegalidade, a nossa greve é considerada ilegal. É ilegal lutar por direito, é ilegal lutar por perdas salariais que estão acumuladas e que são responsabilidade dos governos que não pagaram a conta. Só para ter uma ideia, Alfaia, o nosso salário dos servidores públicos em educação do estado do Amapá era para estar 100% a mais. Ou seja, nós estamos com uma defasagem de mais de 100% no nosso salário. Digamos, se eu recebo 10 mil, era para eu estar recebendo 20. Situação muito constrangedora, né, para os que atuam na profissão do magistério, né? Exatamente. Você foi candidata a prefeita por Macapá. Conta essa história, como foi que surgiu? Eu me lembro que você já tinha uma popularidade muito grande entre a classe estudantil, entre o sindicato, e você seria facilmente uma vereadora. Por que saiu candidata a prefeita? Como foi essa história? Ai, meu Deus, isso é uma loucura, gente. Porque pensa numa coisa que eu fiz sem querer fazer. Sim. Porque eu fui a única dentro do partido no qual eu era filiada à época, que era o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, um partido ao qual eu tenho profunda gratidão. Por tudo que contribuiu na minha história, na minha formação política, nas ideologias que eu sigo até hoje. Eu sou comunista, sou socialista, e isso vem dessa atuação militante, né? O campo da esquerda é o meu campo de atuação.
não tem direita, né, no processo, não tem bolsonarismo, não tem nada que venha a corromper a minha imagem dentro da luta social. Então, assim, mas respondendo a tua pergunta, eu tinha 21 anos, eu tinha 20 anos quando a gente estava discutindo. Chegando à maioridade. Né? Eu fiz 21, que era a idade para se lançar, para poder lançar a candidatura, na época, eu acho. E eu não queria ser candidata, eu não me achava preparada. Eu só atuava no âmbito estudantil, eu não tinha ainda atuação sindical, porque eu ainda não estava no quadro do Estado. Né? Eu vim entrar no quadro do Estado no concurso de 2005, que ingressei em 2006. E na plenária, eu ia ser candidata a vereadora, foi o que foi tirado nas reuniões preliminares à convenção, né? A convenção, exatamente, a plenária final. E aí, nessa convenção, o Elton Corrêa, que é um parceiro, sindicalista... Elton Corrêa é o presidente do sindicato dos servidores do Ministério Público. Inclusive, ele me deu essa camisa aqui, ó. Tá aqui, olha, gente. O Elton é uma pessoa maravilhosa. E o Elton, ele continua militando aí, né? Exatamente. No sindicato, militando nas classes minoritárias, as causas sociais, né? Exatamente. Então, o Elton, ele teve uma perspicácia grande de perceber assim, eu posso até me eleger, e aí então eu vou ser candidato a vereador e vou mudar. A Lia de vereadora passa a candidata a prefeita e eu de vereador e eu de prefeito passo a vereador. E ele colocou isso na plenária, na convenção, e convenceu todas as pessoas. Ele só não convenceu a mim, porque eu não me sentia apta, capaz de levar adiante uma candidatura. Foi uma decisão da diretoria do partido. Para que você E o partido ele tem uma cláusula pétrea, que é, dentro do seu estatuto, que é o centralismo democrático. Sim. O centralismo democrático ele faz com que eu, mesmo discordando da minha posição, eu tenho que acatar. Então, ou eu rompia com o partido... democracia é isso. A maioria vence, né? Ou eu rompia com o partido e não assumia a candidatura, ou eu permanecia no partido assumindo a candidatura. Como eu não queria romper com o PSTU, que era a minha paixão ideológica, né? E segue sendo, né? E no resultado disso, o Elton foi bem votado, porque você tinha uma militância. Cara, o Elton teve, eu não sei se foi 6.000 e poucos votos. Eu só sei que o Elton, ele foi o 11º mais votado. Ele, na época que eram 17 vereadores. Ou seja, o Elton entraria se não fosse a política de coeficiente eleitoral, de proporcionalidade. Porque o PSTU sai só. Porque os partidos não querem aliança com o PSTU, infelizmente, porque o PSTU ele não é um partido eleitoreiro. Ele é um partido realmente que defende as ideologias partidárias, coisa que aqui no Amapá a gente não sabe quem é direita, quem é esquerda. Aí dizem que são centro não existe. Então é por isso que eu admiro o PSTU, sabe, Alfaia, mesmo estando fora dele há tantos anos. Sim. É um partido o qual eu admiro pela postura, pelos princípios mantidos, sabe? E isso é maravilhoso. Me diga uma coisa, em 2017, você participou de uma exposição Biomas Poéticos. Você inventou uma novidade, brinquedo fonético. Como é que foi feito e o que é brinquedo fonético aí, para a gente saber? Olha, brinquedo fonético é uma construção literária que se dá com base em repetição de sons. Sim. Que podem ser consonantais ou vocálicos. Se a repetição for vocálica, né, é chamada de assonância. Sim. E se for consonantal, é chamada de aliteração. Então, é brincar com os sons, brincar, sim. Por isso fonética. A fonética é a parte da gramática que cuida dos sons, né? Então, o brinquedo fonético é isso, é você brincar, sim. Com os sons. E nesse caso de suspiros e saudades, sim. Suspiros e saudades, né? É a repetição do fonema S. Então, do sibilante, né? Sim. Da sibilante S. Então,
é uma aliteração. É um poema construído com aliterações. Certo. Educativo, então, né? Sim, sim. Lia, você participa dos programas de Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. Inclusive, eu vi uma entrevista do secretário Lucas Abraão, falando sobre um programa, um projeto para defender os servidores que têm dependência química, que têm problema mental, que têm problema com álcool. Você sempre está participando dessas rodadas de discussões. Fale um pouquinho para a gente o que lhe faz fazer parte desse. Bom, primeiro que o que me faz ser parte disso é que eu sou adicta. Sim. A adicção é uma doença classificada pela Organização Mundial de Saúde. E ela tem várias implicações, não só o uso abusivo, né, de drogas, álcool, que também é droga. As pessoas banalizam muito o álcool porque é uma droga lícita, mas é a que mais mata, também, né? É a droga que mais mata, é o álcool, no mundo todo. Enfim, então eu em 2010 eu busquei o CAPS pela primeira vez como um pedido de ajuda. E não tenho vergonha de falar isso publicamente, porque eu já assumi a minha condição de adicta publicamente, né? Eu não sou responsável pela minha doença, eu sou responsável pela minha recuperação, pelo processo que eu vivo, pelo hoje, pelas conquistas que eu tenho hoje, enfim. E a adicção, eu agradeço até por ser adicta. A adicção, ela me fez ir ao fundo do poço, mas encontrar lá a força que eu precisava para vir à tona, para vir à superfície e aprender a valorizar o ar que eu respiro, sabe? Então, hoje eu sou grata à doença que eu tenho, porque ela me faz acordar todo dia e lembrar que eu preciso, que a Lia precisa estar bem, que a Lia precisa cultivar bons hábitos, que a Lia precisa viver. E que viver implica distância de drogas, distância de tudo aquilo que um dia me mutilou. Emocionalmente, espiritualmente, porque a adicção é uma doença que sequela física, emocional e espiritualmente. E tem muita gente que entra nesse caminho, né, como diz, cai nesse poço e não consegue. Exatamente, né? Muito bom ter falado nisso, Alfaia, porque o índice de quem consegue se recuperar é muito pequeno. É muito pequeno quem entra numa sala de recuperação, quem entra numa terapia psicológica, quem faz um acompanhamento psiquiátrico ou que busca uma outra forma de tratamento, porque não existe a forma de tratamento, não existe. Tratar-se da adicção não é uma receita de bolo. É considerar que cada doente ele tem as suas especificidades, ele tem o seu modus vivendi em relação à doença, né, a sua própria experiência. E essa experiência que esse doente tem é que vai definir qual a melhor estratégia de tratamento que ele vai ter. Inclusive, eu quero te falar sobre isso. Eu fui obrigada, eu me senti obrigada, em 2020, na pandemia, até para ocupar meu tempo, estudar psicoterapias para poder me ajudar. Para evitar que a ansiedade batesse a minha porta, para evitar que a depressão também ganhasse mais espaço, porque a tristeza profunda, a depressão são situações muito recorrentes no adicto, né, que experimenta a desgraça da vida, o lado amargo da vida e tem dificuldade de voltar, de reconhecer outros sabores, outras cores, outros aromas. Então, para o adicto, tudo é muito acentuado, tudo é muito forte. Ou ele está muito triste, ou ele está muito alegre. Então, encontrar o ponto de equilíbrio é o desafio maior da caminhada de quem se propõe a viver bem. Inclusive a gente pensa, mas a gente está falando de servidor público, né? Tem muito colega nosso, eu também sou servidor público, tem muito colega nosso que precisa de tratamento, gente. Ele tem vergonha de dizer que ele tem problema de concentração, problema de depressão, problema de estresse, e a gente vê aí nossos colegas militares, nossos colegas servidores civis precisando de ajuda, né?
E é necessário que se tenha um trabalho bem mais, como se diz, específico e concentrado para essas pessoas. Tem muita gente sofrendo aí. Poxa, Alfaia, que bom que você tocou nesse assunto. Inclusive, eu quero mencionar aqui, aproveitar esse espaço para dizer que o CAPES ele está com os grupos terapêuticos todos fechados, Sim. Porque recentemente a diretora da instituição, que se chama Gleice Vânia, ela foi exonerada de forma na surdina, que para mim expressa, tudo indicia a possibilidade de um assédio moral, né, que ela foi vítima de assédio É moral. uma situação também que está muito latente nos órgãos públicos. E Assédio moral. no momento que o CAPES mais precisava de direção, porque no momento que nós estamos em busca de um lugar, porque já foi pedido aquele prédio, não é do CAPES, é um prédio alugado, e já foi pedido o prédio que ele está localizado hoje, um prédio velho, que não há uma estrutura antiga, que não atende à necessidade atual. Como ela já tinha visto, conseguido um espaço, só estava dependendo do aluguel, de efetivar o pagamento do aluguel para fazer a mudança, ou seja, ela estava imprimindo mudanças qualitativas ao usuário do sistema de saúde mental, que faz uso da rede CAPES. Né? Então, diante de todo o esforço que ela vinha fazendo, ela sofreu retaliação com a sua exoneração. E agora o CAPES está sem direção, nem interino, não tem ninguém respondendo interinamente de forma oficial, porque até para se responder interinamente tem que ter documento, né, não, Alfaia? Sim. E não tem, mas mesmo assim há pessoas que lá dentro estão tomando o livre-arbítrio de decidir, determinar políticas, inclusive o fechamento dos grupos terapêuticos determinado. Esses CAPES, eles funcionam assim, igual eleição para conselho tutelar? Não. Existe uma escolha ou é indicado pelo governo? É indicado pela Coordenadoria de Saúde Mental, que é vinculada à CESA, né, que é a Secretaria Estadual de Saúde. Sim. Então, a Coordenadoria de Saúde Mental, lá dentro dessa coordenação, que eu creio, né, foi de lá que saiu a exoneração da diretora, e agora nós estamos sem direção, sem os grupos terapêuticos funcionando e sem o café da manhã, o almoço, que era oferecido, né, ao usuário. Fato E dizer que muito quanto a triste, né, isso, há um tratamento hostil de alguns funcionários lá dentro em relação a isso, às refeições, aos alimentos que são oferecidos pela casa. Então, essa hostilidade, esse tratamento, ele não pode se dar dentro da saúde mental em nenhum lugar, mesmo na educação, e principalmente na saúde, porque a gente luta por um SUS humanizado, por uma saúde humanizada, e a gente acredita que essa postura ela deve mudar, e não é uma crítica a todos, há funcionários maravilhosos ali, há pessoas maravilhosas. Eu sou muito grata ao CAPES, porque eu tenho uma relação de amor com o CAPES, que me faz ser parte de lá. Lá eu fiz o meu estágio, né, de uma pós-graduação que eu fiz no ano passado, né, que me permitiu um olhar profissional sobre essa demanda que é assistida, da qual eu também sou parte. Sim.